E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Nós vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 26, verso 16 ao 19. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, e a lepra lhe saiu à testa perante aos sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Amado Pai, que mais uma vez possamos ter um bom tempo em Sua presença, que o Senhor use de misericórdia a cada um de nós, porque o povo mesmo já está cansado, e nós estamos tomando exatamente nesta hora. Que o Senhor nos dê graça e que este povo tenha facilidade de captar mais um pouquinho a sua palavra. Ajuda-me a usar um tempo necessário que não atrapalhe o seu povo, Pai, pois seres humanos são cheios de fraqueza, de dificuldades, mas nós estamos aqui agradecidos pela ajuda constante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu pensei em usar apenas um tópico aqui da mensagem do irmão Brano. Faria o possível de não usar muito tempo também. Nunca tratem de tomar o lugar de um pregador. Nós lemos aqui a história de um rei abençoado, próspero, e um dia subiu no coração dele fazer uma coisa que não
era correto aos olhos de Deus, mas aos olhos dele era correto, porque aquilo o engrandeceu. Ele era rei e começou a fazer o serviço de um sacerdote. E nesta hora é que os demais verdadeiros sacerdotes entraram, como nós vemos aqui, uns 80, entraram, falaram com ele: ó rei, você não pode fazer isso, porque isso foi dado para Arão e seus filhos, e você apenas é um rei e não deve tomar esta posição. Mas ele enraiveceu, porque ele queria mais esta posição. Enraiveceu e com aquele incenso que era para ser oferecido através dos verdadeiros sacerdotes, agora estava na mão de um rei que não tinha nada a ver com o sacerdócio. O que dá a entender, meus irmãos, que muitas vezes a mensagem, a palavra, não está na mão do sacerdote, do verdadeiro pastor. Está na mão de um evangelista, de um obreiro, e que possivelmente pode subir ao seu coração, como subiu ao coração de Uzias, por causa da prosperidade, porque Deus tinha abençoado ele. Deus abençoou num ponto, mas o outro não era o lugar dele. E assim Deus pode abençoar o meu irmão, sendo um obreiro, sendo um ajudante, sendo alguém que pode até levar as fitas do profeta, os livros do profeta, sem usar um título sacerdotal, sem dizer que é um pastor. No tempo do irmão Brana usava-se isso, muita gente levava as fitas, casais mesmo levavam as fitas do irmão Brana, rodava as mensagens do profeta para as pessoas, e nada de errado, só que não é questão de ficar pregando, a pregação estava na fita que eles estavam entregando. Mas quando sobe na cabeça da pessoa, ou até o coração da pessoa, dela ser alguma coisa, olha, ninguém segura. Você sabe que é assim. Até as coisas naturais, ninguém segura. Quando esta moça apaixona por um rapaz, ninguém segura. Porque existe algo dentro que ela quer cumprir. O coração do moço também. Quantos deixam os pais, deixam os lares, porque eles querem cumprir um intento que é real, que é correto, de dentro deles, e que é de uma decisão deles, e não da decisão nossa, como pai, nem como pastor, mas é da decisão do moço e da moça. Como lemos ontem, deixará o homem, seu pai e sua mãe. Enquanto ele não estiver apto para deixar o pai e a mãe, ele não pode tomar a filha de um outro homem para poder viver com ela. Isso é a Bíblia, é diferente daquilo que nós aprendemos lá atrás. É diferente, mas é a Bíblia do mesmo jeito. A gente só tem que ter revelação, porque a Bíblia não disse: a mulher deixa seu pai e sua mãe, mas diz: o homem deixará seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher, e serão uma só carne. Porque tem que haver uma decisão do homem. O homem tem que ser homem, é ele quem decide, é ele quem dá a palavra.
É ele quem diz: me casarei contigo. Não é a moça que chega para o rapaz e diz: me casarei contigo. É tudo contrário. É o rapaz que diz: me casarei contigo, você me aceita? Aí, se ela aceitar, é dali para frente que vai começar esse namoro. Mas a questão está entre os dois. E um visita a família do outro, vê como que é a família, mas eles vão criar uma família, gerar uma família. Eles não vão gerar família igual a nossa, vai fazer a deles. Muitas vezes nós queremos que, como sogro, sogra, infiltrar para que possam fazer um lar igual ao nosso. Não tem nada a ver. Eu já fiz o meu. Já tenho meus filhos, quase todos casados, né? Ainda falta alguns ainda aqui para decidir. Mas é eles quem faz a escolha. Da mesma coisa da parte do pregador. O pregador, ele tem que saber se ele tem, da parte de Deus, um chamado para aquele fim. E Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas, pastores e mestres. Então o indivíduo tem que saber se Deus deu. Não é que eu sou próspero nesse trabalho, então vou fazer esse outro. Eu sou próspero como obreiro, então eu quero ser um evangelista. Eu sou próspero como evangelista, eu vou agora fazer um trabalho pastoral. É por isso que as pessoas dão com a cara na parede. É porque elas fazem segundo o que elas desejam e não segundo o que é correto. E a gente precisa fazer da maneira correta. Nosso chamado para o que nós vamos fazer, vamos responder por um povo. Enquanto você é um evangelista, você responde por suas pregações, na verdade, seu modo de ensinar, mas quem cuida daquele povo é o pastor. É o pastor que vai responder pela parte doutrinária. Mas o evangelismo pode ser feito como os evangelistas, o evangelista Filipe fez o evangelismo. Então você pode fazer um evangelismo, mas a parte de cuidar deixa para um pastor. E muitos membros leprosos, vamos começar por aqui, tem muitos crentes leprosos, muitos membros leprosos. É porque eles não fazem da maneira correta. Então, por não fazer da maneira correta, a lepra, que é o pecado, tudo que você faz contrário. Então, a lepra, é o pecado, vem e atua na nossa vida, se nós não fizermos da forma certa. É como eu sou um pastor, aí eu quero ser um profeta, entende? Eu não tenho dom para profetizar, senão para pregar, da forma que o irmão Brando disse, que um pregador é um profeta, mas é para pregar o que está escrito. Quando você é um profeta que tem um ministério direto de Deus, então você tem visões, tem sonhos, e aquilo se transforma em realidade para as pessoas, em bênção para as pessoas. Mas se não tem, não adianta. Aí, como eu sou um pregador, posso ser um profeta, esses pastores também são profetas, certo? Naquilo que diz o irmão Brana, um pregador, no dicionário inglês, quer dizer um profeta. Então, nós podemos usar esta parte para atribuir ao nosso ministério, mas quando nós vamos responder, vamos dizer às pessoas: eu não sou um profeta na qualidade de profeta. Eu sou um que prega a mensagem que foi profetizada. Quando você pega essa mensagem da Bíblia, você toma ela que já foi profetizada. Jesus profetizou aqui, João Batista profetizou, e desde o Gênesis tem profecias aqui. Então, nós, como pastores, pregadores, podemos pegar e profetizar isso
para vocês. Agora, quando você tem um dom direto de Deus, que você nasce profeta, então você tem sonhos, você tem visões, e aquilo tudo chega a acontecer, chega ao cumprimento. Amém? Estão entendendo? Nós precisamos entender muito bem esses ofícios para não sermos leprosos. E quando você tem um pastor, você, mesmo sem ter pastor, o que você precisa aprender é ter respeito. Então, às vezes, não tem respeito. Então, você não serve para ser nem membro, porque precisa de ter respeito pelo ministério dos outros. Ninguém tem que fazer do jeito que eu faço. Cada pastor tem a sua dieta para dar ao povo. E só pregamos a mesma mensagem, mas cada pastor tem seu meio de tratar com o povo. Não é questão que ele tem que chegar e tem que copiar o meu ministério. Ninguém tem que copiar. Simplesmente nós tomamos a mensagem que é correta, pregamos e depois nós temos a nossa dieta ministerial local, que não ofende o nosso companheirismo. Certo? Eu espero que cada irmão entenda isso, porque pessoas que não têm ministério, você vai atrás delas e escuta elas, você pega lepra, porque um irmão que não tem ministério, ele diria para você, procure o seu pastor. Aprenda isso, não responda, você não tem ministério, não responda. Se alguém te perguntar alguma coisa doutrinária e que pode até ofender o ministério local, você diga, olha, pergunte a seu pastor. Eu não posso te responder nada disso. Quando você começa a responder, aquilo começa a subir no seu coração. E nós temos visto isso, obreiros que começam a resolver problemas do povo. E aí ele é leproso e faz aquele povo, aquela pessoa que perguntou para ele, cheio de lepra também. E a lepra começa na testa, na cabeça, no intelecto. Como começou na cabeça de Uzias, foi na testa de Uzias que começou a lepra. Então a lepra começa na testa do obreiro, do evangelista, quando ele quer responder uma coisa que não é para ele responder, é ministério pastoral. Deixa que o pastor vá e responda aquilo. Isso impõe respeito a toda a igreja. Mas quando você encontra um irmão que responde tudo e que as pessoas não chegam nem no pastor, já vai lá no obreiro. Ele é o Santo Antônio, ele é Aparecida, ele responde tudo. Então ninguém chega no pastor. É o defeito, muitas vezes, que você vê o espírito católico. Ao invés de ir direto a Deus, eles vão a um santo, eles vão a Aparecida. E nós aprendemos que Deus, por misericórdia, abençoa eles, porque vê a cegueira deles. Agora, vocês não são cegos mais. Vocês já enxergam, e quando você faz essa coisa errada, você tem que pagar o preço. Não tente dar um conselho pastoral se você é um obreiro. Não tente dar conselho para casais, você não é pastor. Não é da sua alçada. Diga para a pessoa, vou dizer ao pastor, e ele fará uma visita para você. Ele poderá fazer isso. Perguntar para ele se ele pode fazer isso para você, e ele poderá te dar esta assistência, esta opinião, resolver o seu problema, porque ele é pastor, ele foi chamado para isso. Mas o problema maior, meus irmãos, é ser como Uzias, que Uzias foi crescendo. O reino dele, desde 16 anos, ele estava tomando conta do reinado. Então, mais de 50 anos naquilo ali, ele achou que ele podia fazer as coisas. Tem crentes que ele acha, vai passando o tempo, tem hora que ele começa humildezinho na igreja, você olha nele assim, esse pregador é uma bênção, vem humilde, vem roupinha de manga, a hora que ele começa a pôr um paletózinho, ele mesmo tem que tomar cuidado com ele.
A hora que ele começa a pôr um paletó, e aí ele começa a ter um espírito que quer fazê-lo diferente dos outros. Porque muitas vezes nós usamos paletó porque temos um ofício e usamos paletó, porque não há necessidade de usar paletó para se ter ofício, certo? Você tem o ofício, você usa porque você quer, certo? Mas as pessoas, muitas vezes, elas não têm ofício e elas acham bonito aquilo. E por achar bonito, elas põem um terninho também. Então você toma cuidado, e o obreiro tem que tomar cuidado com isso aí, para não ser leproso e espalhar lepra, e quando você morrer, você não vai para o mesmo lugar dos outros, você vai para o lugar dos leprosos, certo? Até no Velho Testamento já se vivia separado, os leprosos viviam separados. Então você tem que saber que um irmão leproso, uma irmã leprosa, que é a irmã que tenta resolver casamento também, muitas vezes elas tentam resolver dizendo, e você vai aguentar esse homem? Manda ele catar coquinho, manda ele embora. E acaba que daí logo, quer dizer, ela não dá conselho, ela não sabe dar conselho, ela não entende nada. Como que você vai escutar uma mulher dizer, mas foi minha mãe que mandou largar do meu marido. A sua mãe não entende nada. É você que tem que ter opinião própria, é você quem vai decidir, não é sua mãe, não é seu pai. As pessoas precisam aprender isso, você tem que ter maturidade para isso. Por isso os rapazes já têm uma maturidade de 18 anos para frente, eles não vai só ficar falando grosso, porque com 14 anos ele já fica parecendo um franguinho, já com gogo, né? Fala mais grosso um pouquinho, aí quer falar mais grosso que a mãe, mais grosso que o pai, não quer dar ouvido, então é problemático. Mas quando ele tiver tempo dele decidir, também ele precisa falar como homem, agir como homem, agir como um verdadeiro filho que ama seus pais, vai dizer, pai, mamãe, agora eu vou criar meu lar, vou formar meu lar. Agora eu vou perguntar para o papai, para a mamãe, que jeito que eu formo o lar? Não, eu tenho que ter capacidade própria para poder formar meu lar. Amém? Estão entendendo? Eu não tenho que perguntar para ninguém, não tenho que perguntar para ninguém, porque você tem maturidade. Então, se você não tem maturidade para isso, não namore, não case. Não case, que aí você fica dependendo de terceiros para poder sustentar seu lar, levantar seu lar. Nada mal de pedir um conselho para alguém, nada mal de pedir um conselho quando a coisa é difícil. Nada mal de pedir um conselho, pode pedir um conselho, mas a decisão quem toma é você, certo? É você que casou ou que vai casar, é você que toma essa decisão. Então toma cuidado, porque nós temos sempre irmãos que eles dão opiniões e eles não têm ministério. E para que vocês perguntam também para eles? Porque vocês têm vontade de ficar leproso. Pergunta para quem não tem ministério. Por que não vai ao pastor? É que se eu for lá no pastor, ele vai falar diferente. Mas é isso daí que o pastor tem ministério para isso. Ele não vai falar o que você quer. Por que a gente vai a Deus? Porque Deus não vai falar o que eu quero. Eu quero fazer uma coisa e ele diz, não, agora não. Aguarda. Ou você pensa que tudo que a gente pede, Deus pega e dá. Tudo que eu peço, Ele pega e dá. Não é a vida não é assim. Oh, mas está escrito, pedir e dar-se-vos-á. Certo? Não é que você vai pegar aquilo na hora, eu quero na hora. Tem crente que chega a Deus, o Senhor prometeu, eu quero agora. Aí Deus tem que procurar ali, vou dar um jeito, arrumar um anjo aqui para fazer alguma coisa para esse indivíduo. Deus te larga falando sozinho, irmão Brando diz que é assim. Deus te larga falando sozinho. Ele não tem que responder certos tipos de oração. Então você aprenda, por favor, quando tiver um problema, procure o seu pastor e não caia nessa transgressão de ser um leproso, um obreiro leproso na igreja, que quer resolver problema de casais,
quando não é seu dever fazer isso aí. Nenhuma pessoa, você tem problema no seu casamento, vai ao pastor, certo? Não é a mulher do pastor, ao pastor. Vocês estão ouvindo? Vão ao pastor. A mulher do pastor não tem ministério para resolver problema. Ela só é mulher de pastor. Ela dá o exemplo, o testemunho como mulher de pastor. Que se você perguntar alguma coisa para ela, diz: eu vou chamar meu marido. Ele vai te responder, porque ele tem ministério para esse fim. Mas não vá você interferir e querer responder, que vai atrapalhar o casamento das pessoas. Mas deixa eu ler aqui um pedacinho que o irmão Brandis observe. Esse profeta Isaías, um homem inteligente, ele foi um que esteve na graça do rei, porque havia vivido nos dias de Uzias, o rei, um grande homem, que tratou uma vez de tomar o lugar de um pregador e foi ferido com lepra. É a leitura que nós fizemos. Isto é o que tenho dito aos homens de negócios: nunca tratem de tomar o lugar de um pregador. Não, Senhor. Agora, evangelismo, você pode evangelizar, você pode dar um folheto. Hoje não está tendo nem jeito mais de dar fita, não tem jeito de dar CD, já acabou tudo, né? Os aparelhos vão mudando e você vai ter que ter essas coisas em si. Hoje já está tudo na internet e já é tão claro que até o movimento do mundo diz: está na nuvem, não é? Tudo está na nuvem. Tudo que nós temos vai para a nuvem. Não é para aquela nuvem de anjo, não. É para a nuvem do Google, né? Vai para a nuvem. Tudo que você tem vai para aquela nuvem. Então, a gente tem que saber que nós estamos armazenando mensagem de Deus para nós também, na nossa nuvem. O coração armazena essas mensagens. Chegará o tempo que não teremos como lê-las, como ouvi-las. O irmão Brana falou disso já faz mais de 60 anos. Ainda não aconteceu no Brasil, mas pode acontecer, porque já algumas cidades do estado de São Paulo já está proibido de orar o Pai Nosso, de dar qualquer assistência na escola. Já é proibido. Certo? Eles vão tirando Deus da escola, eles vão tirando Deus do dinheiro deles, né? Daqui a pouco fica tudo sem Deus. É isso que aconteceu com os Estados Unidos e com os demais. E é isso que acontece comigo, com você, quando nós tiramos Deus da vida, certo? Deus do nosso sentimento, Deus do nosso lar, nós só vamos ter destruição. Eu estava notando que aquelas duas grandes torres dos Estados Unidos, né, que chamavam atenção por todo lado, foi derrubada. Em 2001, eles a derrubaram. E nós temos agora aí na Santa Catarina as duas torres mais altas da América Latina. Esqueci como é que chama que é a cidade ali. Camboriú. Tem, eu acho que 400 metros de altura. Você vê duas torres. Aquilo que estava nos Estados Unidos foi derrubado, passou para cá, para o Brasil, e daqui pode ser derrubado também. Bom, posso nem falar, daqui a pouco se cai um trem desse lá, eu vou falar, é o homem que fez isso, né? Mas é a jactância das pessoas de fazer coisas, de subir ao céu. Isso já teve lá da Torre de Babel, de construindo e subindo, e eles não têm medo de subir, e eles sabem fazer as coisas. São homens inteligentes. Agora, eles podem ter inteligência de fazer uma torre, mas não pode pegar a Bíblia e pregar. Você pode se formar para um doutor, isso não quer dizer que você pode ser pastor. Você pode ser um doutor, advogado, um doutor médico, isso não quer dizer que você pode ser um pastor.
Isso não quer dizer que você pode ser um diácono. Então as pessoas têm que colocar as coisas no lugar, e cada um fica naquele lugar que você sente bem e que Deus te pôs. Aquele desejo de ser algo, aquilo ali foi Deus que colocou no seu coração, que desde que você seja algo que não ofenda as coisas de Deus. Então você hoje quer ser um pregador, Deus fala ao seu coração. Não é para vir aqui no púlpito do pastor e pregar, aqui é fácil. Mas é como nós, quando era mocinho, a gente saía com a Bíblia na mão, carregando uma sanfona, um acordeon, e ia para as praças públicas. Chegava lá, dava uma mensagem para o povo. Pensa que é fácil? Mas é assim que se começa o ministério, um obreiro. E quantos obreiros têm experiência, como eu, de entrar dentro do quarto e pregar para as paredes? Quem sabe um dia eu vou pregar para as paredes, não vai ter ninguém para me ouvir. E pregar para as paredes, gesticular. Não sei como foi vocês, mas eu quando era mocinho, eu gostava, aquilo encheu o meu coração. E eu estudava a Bíblia, entrava dentro do quarto e pregava para os outros escutar e gesticulava. Era algo que estava dentro de mim. Cumpri isso daí, graças a Deus. Tenho procurado viver uma vida que seja digna do Evangelho. Não sou melhor que ninguém, sou um homem falho como todos os pastores são. Todos vocês homens são. Nós passamos pelas mesmas lutas, mesmas tentações, só temos que ter capacidade para enfrentar o problema e vencer. As pessoas têm capacidade para isso, mas não têm capacidade para vencer. Elas enfrentam o problema, elas veem o problema, mas elas caem, porque não têm capacidade para vencer. Amém. Então, vamos prestar atenção. Isso é o que tem dito os homens de negócio. Nunca trate de tomar o lugar de um pregador. Não, senhor. Fique onde está. Cumpra você o que Deus encomendou a você fazer. Você é um dedo, nunca pode ser uma orelha. Aí o dedo diz, não, eu quero escutar. Aí você é dedo. Serve para indicar. Não tente querer ser outra coisa. Assim é o corpo de Cristo, assim é o ministério, assim é o quíntuplo. Eles nasceram para ser desta forma, ó, cada dedo. Já pensou bem se fosse tudo igual, era feia a mão da gente. Mas aí está, os ministérios estão aí, e todos eles servem para uma coisa. Então, vocês lêem a mensagem de Mombrana, fica sabendo. Cada um serve para uma coisa, mas vamos nós fazer uso desse ministério e trabalhar dentro da simplicidade, do temor de Deus e do respeito ao próximo e principalmente respeito aos ministérios. Eu vou te dando isso aqui porque você tem que aprender, senão você não vai ficar no meu ministério. Eu não quero saber que eu tenho gente no meu ministério, eles mandam dízimo para mim, mas eu quero ver se você aguenta escutar eu pregar contra você. Não tenha o espírito de unir com o irmão, com uma irmã e falar do pregador, falar do pastor local, falar do pastor que nem é seu. Você não tem nada a ver com aquilo. Seja você a pessoa cristã, antes que você seja um membro leproso na igreja. E que todo mundo tem que ter medo de você, porque pega. Bem que hoje existe muito tratamento, não é? Mas estamos usando aqui o natural para poder te mostrar isso. A irmã Brand diz, se você é um dedo, nunca pode ser uma orelha. Se você é uma orelha, nunca poderá ser um nariz. Se você é nariz, nunca poderá ser um olho. Aí você vai ter que perceber que tem aquele que enxerga mais, mas tem aquele que indica certo.
tem aquele que ouve. Tem que ficar cada um em nosso lugar. Eu gosto de cada crente no seu lugar, porque você que fala do ministério de alguém, um dia você vai falar do meu também. Por isso não vou te apoiar nunca quando você fala. O que você faz? Volta atrás, pede perdão para qualquer pessoa, ou para pastor, ou qualquer outra pessoa. Pede perdão pelo que você fez, pelo que você falou. Eu disse mal do irmão, eu quero que o irmão me perdoe, porque eu não quero ter essa lepra na minha vida. Tome cuidado com isso. Não fica também ouvindo todo mundo aí, não. Quando dá um problema na igreja, são espíritos que começam a andar na igreja, e tem uns que dá ouvido, e tem uns que dá paulada. Tem uns que pega o irmão e já dá nele, não é paulada de verdade não, estão entendendo? Sabe falar, sabe corrigir, sabe repreender. Você não me traga essas coisas negativas para mim, nem para o meu lar, nem para o meu ministério. Vamos viver uma vida em paz. Vamos viver uma vida num bom espírito para sermos abençoados por Deus. Não vamos pensar que somos alguma coisa porque nós crescemos, aprendemos como o rei Uzias. Aí quer deixar de ser rei, já quer ser pastor. Mas você foi feito para isso. Talvez você nunca vai passar do grau de obreiro. O que eu tinha vontade, Deus sabe. Que eu tinha vontade, quando um pastor quis me colocar para frente, e eu queria ficar quieto na igreja. Eu falei, não, eu quero ficar aqui, cantar corinho. Eu era animado, eu era um moço, né? Era animado para cantar corinho, para avivar a igreja. Eu queria ficar ali na igreja, mas o meu ministério já estava saindo fora daquela igreja para tomar conta de um povo. Não apenas ajudar um pastor a tomar conta de um povo. Então você tem que ficar na igreja até que o pastor tenha a direção de Deus para dizer, agora você pode ir. Certo? Agora você pode ir. Tem pessoas que elas saem por conta própria e elas têm que ser maldizentes porque elas não têm ministério. E quando você não tem ministério, você tem que meter o burrai no ministério dos outros. Você tem que jogar pedra no ministério dos outros. Já viu alguém jogando pedra numa laranjeira que não tem laranja, que não tem manga, uma mangueira que não tem manga? Então, cada ministério, e esse ministério que você vê, que força pastor Mendes ou nós mesmos fazemos para vocês vir aqui. Vocês vêm porque vocês gostam, vocês amam essa mensagem. Então, vocês amam ser corrigidos também. E que Deus nos ajude a permanecer firmes no nosso posto de dever. E nós seremos uma bênção como Uzias se ele tivesse permanecido no posto de dever de rei. Mas ele quis ser sacerdote. Você vai ser uma bênção se você continua. Eu não sei porquê, irmão Brana diz, o evangelista permaneça evangelista. Vai perguntar para o irmão Branco por que ele diz isto. Porque você pode ser evangelista e passar pastor. A gente sabe que pode fazer isso. Mas o irmão Branco diz, o evangelista permaneça evangelista. Isso é para tirar dele uma ambição de ser pastor. Porque logo é a ambição. Você vive no ministério, você vive perto das pessoas. E todo mundo que divide ministério por causa de dízimo, de dinheiro. Eles podem falar que não, mas é isso. Só que eles não obtiveram êxito. Eles não obtiveram. Não tem ministério. Você vai ver que um homem do mundo, da denominação, tem ministério. Quando você vê eles têm ministério para sustentar aquele tanto de gente. E dos nossos, eles não têm ministério além de meia dúzia. Porque eles não têm ministério. E a denominação, eles ainda têm ministério.
Porque muitos são sinceros, é homens que têm dons, e o dom é dado sem arrependimento, mas eles fazem uso daquele dom legitimamente, entende? E Deus abençoa. Deus abençoou o irmão Brana, mesmo fazendo uso de uma forma diferente. O irmão Brana tinha que falar com o povo: vocês crêem em mim, sejam curados. Ele não tinha condição de falar isso para o povo. E Deus disse: se você conseguir fazer o povo crer em ti. Parece que o certo era: faz o povo crer em mim. Não, o povo crê em Deus, já crê. Duro é crer em Deus num homem. E irmão Brana muitas vezes precisava usar os sinais. Eu preguei essa semana passada, usar os sinais para poder chamar a atenção, que as pessoas queriam aquilo. Mas a comissão mesmo é: vem cá, vou orar e você já está curado. A comissão é: ora pelos enfermos. Esta era a comissão que o irmão Brana tinha. Mas depois começou a ter que usar os dons, porque agora ele tinha que saber o que estava dentro da pessoa, e Deus deu para ele também esses sinais. Ele começou a usar isto. Aí ele confessa nessa mensagem, assim como fui com Moisés, serei contigo. Ele confessa que errou, ele pecou, ele pede perdão a Deus, porque ele sabia da comissão. Mas as pessoas queriam o sinal. Fala o que tem dentro de mim, fala qual é a minha doença. Você pode falar isso? Alguém diz: você pode me curar? Ele disse: se você crê em mim. É fácil assim. Aí você vai direto à comissão. Se você crê em mim. Não eu fazer um sinal aqui para chamar a sua atenção, para dizer que você consultou com o médico tal, fulano, beltrano. Não. É você crer. Você quer a cura? Você crê que Deus está em mim? Receba a cura agora. Era isto. Até hoje você precisa aproveitar esta comissão de Deus. Nós não temos aqui um ministério de sinais, de poder falar o que está dentro do seu coração, com quem você consultou, o que você fez. Nós não temos esse ministério, mas nós temos a comissão. A comissão para te dizer: come o livrinho. É isso que você precisa. Ah, mas eles estão querendo sinais. Meus irmãos, agora a comissão é comer o livrinho. Muitas vezes eu quero sair fora, eu quero chamar a atenção do outro meio, e Deus mostra: não, é comer o livrinho, tem só comer o livrinho. Mas eu tenho que fazer como irmão Brana para chamar a atenção. Não, ele sim foi chamado para aquele ministério, foi dado a ele 2 sinais para aquele ministério, mas agora você também tem esse ministério desse dia, que é apenas crer, comer o livrinho. Esta é a comissão. Eu saio pregando, é a minha comissão, meu dever de falar para vocês. Não é apenas orar por vocês, que eu oro por vocês, mas essa não é a comissão. A comissão é: come o livrinho e profetize a povos, reis, nações e línguas. Amém. Bom, eu creio que isto vale muito, né? Só mais um parágrafo aqui pequeno, daquilo que vocês já conhecem, que eu quero deixar para você, seguindo esse pensamento do pastor Bispo. E muitas vezes as pessoas não entendem a mensagem de uma só pessoa, e quando você não entende, você passa a lepra para os outros. Você não entende, e não entender aquilo ali é uma doença espiritual, porque você não creu, não foi revelado. Então começa a passar doença para os outros. E a gente precisa entender a maneira correta. 91 do Mensageiro do Entardecer. Então, quando Deus envia seus profetas, seus mensageiros do testamento, ele falava a um homem, e esse homem tinha que trazer a mensagem. Outros saíram dele por todos os lugares. Deus falou com Brana, e Brana trouxe a mensagem. E nós saímos dele por todos os lugares. Amém? Estão entendendo? A mesma coisa vem agora na mensagem da noiva.
A terceira puxada, não diga a ninguém, mas quando alguém viu que o irmão Brana diz, eu estou aqui aguardando essa semana, alguém que chega e diga, eu vejo o irmão Brana, eu vejo. Agora, chegou o tempo, levou 40 anos, mas nós vimos. Aí nós vimos isto, o que acontece? Sai com uma mensagem. Aí vem cada pastor com a mesma mensagem. Nós não temos que gerar mais mensagens, criar meios de pregação. Não, pregar aquela mesma mensagem. De quem é a mensagem? É de William Brana. Só que ele não podia explicar no seu dia. E Deus deixou para que fosse explicada nesse dia que nós vivemos. Não seja um pregador que esteja dando problema. Por favor, se livre disso. Não deixe a lepra te atingir. Se livre disso. Tome a mesma mensagem. Por isso eu disse ontem, quero saber lá na África se eles estão pregando a mesma coisa. Porque tem que pregar a mesma coisa. A igreja é uma, a noiva é uma. E o Espírito Santo é um só. O Espírito Santo não pode falar aqui de um jeito e ali ensinar outra doutrina. Isso não é o Espírito Santo. Deus não é para trazer lepra, Deus é para curar da lepra. É para expulsar a lepra de cada um de nós, que é o pecado. Ele vem expulsar. Eu espero que vocês entendam e tomem isto como a verdade para o tempo em que nós vivemos. Outros saíram dele por todos os lugares. A questão é que os irmãos, esses irmãos que saíram de nós, estão pregando a mesma coisa que estão pregando? Não. Eles tiveram um meio de pregação, uma lepra, para poder entregar outra coisa para o povo, para ver se chamava a atenção de outro meio. Agora, essa mensagem, esse ministério, quando chegou a nós no Brasil, pela misericórdia de Deus, eu nem sabia disso. A gente começa a pregar e vai chegando aquelas mensagens e vendo que tudo está dentro da mensagem do profeta. É o que nós cremos hoje. Assim como o irmão Brana veio e trouxe a mensagem, e nós semeamos esta mensagem por todos esses anos, agora outra vez, a terceira puxada foi manifesta, comemos o livrinho, e aí cada pregador que come aquele livrinho só tem que falar a mesma pregação. Ele comeu o livrinho e profetiza povos, reis, nações e línguas. Nós não comemos um monte de livrinho, não. É um livrinho só. É uma mensagem só. A mensagem do mensageiro, que nós comemos e saímos pregando a povos, reis, nações e línguas, sem falar mal um do outro. A gente vive um com o outro um tempo, e depois é tão mal. Separa um do outro e fala mal. É o problema de você ter alguns confidentes, né? Aí você vai, confia nele e fala. Você vai ter que ficar quieto, não fica falando sua vida não. Por isso a sua vida íntima, mulher, só fala com o seu marido, não fala com a sua irmã, com o seu vizinho, com a sua vizinha não, meu irmão. Não fala com o outro não, fala, é só você e sua mulher, sua vida íntima, não tem que falar com mais ninguém, certo? Se vocês querem uma solução para algum problema pastoral, então vem marido e mulher para poder conversar, para acertar certas coisas íntimas que precisam ser acertadas através do ministério, quem tem ministério para este fim. Amém? Deus te abençoe. Deus te ajude.